Olá, Igreja Batista do Morumbi. Nós estamos aqui novamente com o programa Vivamente. E nós queremos muito que esse dia seja um dia especial para você. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que será como a igreja vai se portar daqui para frente, né? Igreja de maneira geral. E aí a gente trouxe aqui hoje, como vocês estão vendo, o nosso pastor querido, um homem que tem vivido um momento lá na frente dessa época que nós estamos vivendo. Eu me lembro várias vezes na equipe pastoral que a gente, sentados juntos, ele trazendo a visão para os próximos 7 anos, não havia pandemia, não havia nada disso, e nós conversávamos sobre como a tecnologia seria importante nessa época, como nós iríamos precisar mudar a nossa mentalidade nas questões educacionais, como isso poderia alcançar várias fronteiras lá na frente. Então, é um privilégio a gente ter o pastor Lisânias conosco essa noite para nós, para você pode ser à tarde, de manhã, não importa. A ideia é que o pastor Lisânias vai trazer para a gente aqui um pouco da sua alma, do seu coração, sobre essa questão de igreja. E, por outro lado, nós temos também o Rodrigo Mota, ele tem trabalhado conosco na igreja, na área do marketing virtual também. Ele é jornalista, publicitário, 20 anos de carreira, tem passagem por algumas das principais multinacionais de publicidade, como McCann, Ericsson, Wunderman, FBX, TV One. Então, ele é uma pessoa com muita experiência, já tem atendido contas como Itaú, Bradesco, HP, Microsoft, Intel, Gafisa. Eu não sei, eu acho que ele tem mais anos de experiência do que de idade, pelo que a gente vê aqui no currículo do Rodrigo. Então, é um privilégio, Rodrigo, ter você com a gente. Ele é fundador e consultor de comunicação da Church.com e autor de livros Marketing Cristão, 10 dicas de sobrevivência para comunicadores cristãos. Eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar aqui o programa inteiro só falando do currículo do Rodrigo. Eu gostaria de começar conversando um pouco aqui com o nosso pastor, perguntando para ele, Lisânias, quais as lições que essa pandemia ensinou a você como pastor sobre o que é ser igreja? Olá, gente. Meu abraço de alegria para cada um de vocês e poder estarmos juntos mais uma vez num assunto que é tão crucial para a gente hoje. Rodrigo, tão bom te ver, tão bom estar perto, ao mesmo tempo longe, mas nesse aspecto também mais perto. Humberto, também alegria te ver. Eu creio que, de uma certa forma, essa pandemia ela só trouxe à tona algumas coisas que já estavam acontecendo. Por exemplo, a gente percebia no seio da igreja, nossa e outras, no mundo do corpo de Cristo, que muitas pessoas estavam desigrejadas, como se estava falando. E eu creio que uma das maneiras de chegar nessas pessoas era através da tecnologia, através da internet, de modo que essas pessoas se sentissem novamente acolhidas e, uma vez acolhidas, descobrissem que não estar na igreja local é uma perda para elas, uma perda de relacionamento, uma perda de mútuo encorajamento. Eu creio que isso começou antes da pandemia. Ao mesmo tempo, com a pandemia, para mim, pessoalmente, algumas coisas tiveram um lado pessoal. A gente estava brincando aqui nos bastidores antes de começar, que a gente está em casa, estamos em casa, mas trabalhando mais que não estávamos trabalhando presencialmente nos escritórios. Por quê? A demanda aumentou, as ligações aumentaram, a produção de material escrito aumentou, a produção de vídeos aumentou. Então tem um lado de a gente como pastor, eu como pessoa, nem como pastor, de uma certa forma, ter mais tempo para ler a Bíblia e orar para a minha própria vida. Eu acho que eu diria que para mim esse é o maior ganho. Não é que eu passo a minha lendo a Bíblia orando, embora que devia ser o meu trabalho, também deveria ser isso, minha vocação, mas eu posso fazer isso sem a pressão do relógio. Então, fazendo isso sem a pressão do relógio, isso dá para mim e dá para cada um de nós, eu diria, mais material espiritual, porque Deus começa
a convencer o nosso coração do que a gente precisa ser e do que a gente precisa fazer para com a igreja. A outra coisa, eu creio que eu estou pensando agora pessoas da minha idade, que talvez nem todo mundo é como eu, mas um bom número de pessoas da minha idade não eram tão conectadas com a tecnologia. Eu não era. Eu sempre dependi de alguém. E agora eu estou tendo que aprender a lidar com Facebook, Instagram, Twitter, né, de modo que eu posso, de alguma forma, manter o contato com a nossa igreja, com as pessoas da igreja, apesar da pandemia. Então, é uma experiência muito jóia essa. A gente está longe fisicamente, mas parece que mais do que antes a gente está mais perto, porque qualquer hora a gente pode acessar as pessoas, qualquer hora as pessoas nos acessam, em parte tem a ver com o tempo de quarentena, daqui a pouco a quarentena vai passar, isso vai diminuir. Mas eu creio que um dos enriquecimentos é esse, a gente passou a ter mais acessibilidade às pessoas da igreja, tanto para servir como para ser ajudado. E outra coisa, hoje mesmo, eu recebi 3 telefonemas de pessoas da igreja. Eu fiquei tão contente. Eu acho que antes da pandemia essas pessoas nunca ligariam para mim. Mas o que acontece? Não estão ligando, eu percebi o quê? Não estão ligando para o pastor Lisânias. Elas estão ligando para o Lisânias. Porque elas perceberam que não é que elas queriam falar com o pastor, queriam falar comigo, ouvir a minha voz, perguntar como eu estou. Isso trouxe para mim um tremendo encorajamento hoje. Então, essas mudanças eu creio que vão começar a tomar corpo na nossa vida e a gente vai descobrindo aos poucos como aproveitar dessa circunstância. É isso que eu imagino, Humberto. O Bertão tá sem áudio, seu. Pastor, como ficou a sensibilidade do povo diante dessa pandemia? Você sente que a igreja se tornou mais igreja? Eu creio que a gente não chegou ainda no nível que a gente vai chegar em termos de dor. Eu estou falando primeiramente da nossa igreja, né? A nossa igreja, nas 4 primeiras semanas, a gente sempre ouvia falar do tio de alguém, do avô de alguém. Agora a gente está começando a ouvir falar de gente da nossa igreja, gente da nossa liderança, que foi contaminada, ficou de quarentena. As dores que era do outro lado da rua, agora estão começando a ser parte do nosso rebanho. Então eu creio que ainda não chegamos no pico disso, das dores, mas eu creio que à medida que o tempo for passando, a gente vai ter que ser uma igreja que tem mais compaixão, que vai ter mais paciência em ouvir as dores do outro, vai ter mais sensibilidade com as necessidades materiais do outro, e vamos juntos ter que pedir a Deus que nos dê os recursos para nos socorrermos mutuamente. Pensando numa igreja como a nossa, igreja de classe média, embora que a nossa igreja é Brasil, e os extremos do Brasil estão aqui na nossa igreja, mas ainda é uma boa parte classe média, ou média alta. E acho que, principalmente para a gente, essa sensibilidade com o que tem menos, ela vai se avolumar, vai ser igreja. Porque, queira ou não, quando a gente olha para a gente tem muito mais do que a maioria das pessoas. Ou a gente vai mudar os nossos valores, como fruto da pandemia, de que a gente pode ser mais generoso, ou nós nos vamos tornar pessoas endurecidas. Aí me vem à mente, quando Deus fala no Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, que eles haviam esquecido o primeiro amor. E é muito fácil, numa igreja grande como a nossa, a gente esquecer o primeiro amor. Eu creio que é o primeiro amor, claro, tem várias interpretações, mas eu lembro sempre de Atos 2, quando o povo repartia o que tinha, o povo celebrava a Deus diariamente, o povo partia o pão de casa em casa. Então, eu creio que à medida que essa pandemia aumentar, o pico aumentar, a gente vai ver mais gente com dor e nós vamos nos tornar, se Deus produzir, se nós, Deus que produz, esse espírito compassivo, que eu creio que estamos ainda muito superficiais. E essa é uma expectativa que eu tenho. A longo prazo, sermos mais compassivos do que éramos antes. Muito bom, pastor. Rodrigo, diz para a gente, com a tua experiência, porque a gente viveu um tempo antes da pandemia, agora
estamos na pandemia, estamos daqui a algum tempo, se Deus quiser, sairemos dela. Quais os desafios que você vê como alguém ligado ao marketing virtual para a igreja do século XXI? Eu acho que a igreja do século XXI ela precisa dosar o nível de tecnologia que ela vai ter daqui para frente, principalmente, né? A gente sai de um momento em que a tecnologia era praticamente demonizada no ambiente cristão. A gente tinha muitas igrejas, não é a nossa realidade na IB Morumbi, mas muitas igrejas não tinham transmissão de culto, não tinham nenhuma presença digital. E agora a gente está experimentando o oposto, que é a digitalização como única via. E eu acho que o perigo para essa igreja do século XXI, e que a gente precisa discutir muito melhor isso, é a gente trazer a tecnologia no lugar de Deus. Então, quando você pega lá o Salmo 139, Davi descrevendo os atributos de Deus, sobre onipresença, onisciência, onipotência e até o amor, quando ele descreve o amor de Deus, né, imensurável, sem fim, a gente vê que a tecnologia ela consegue emular esses atributos de Deus, e principalmente hoje, né? Então você vai em algum lugar, a tecnologia te rastreia e vai te entregando banner sobre aquele tênis que você visitou. Então ela está presente o tempo inteiro na sua vida. A gente está virando ciborgue, o celular está na nossa mão o tempo inteiro, né? Uma extensão do nosso corpo. Essa mesma capacidade de rastreio te dá inteligência sobre comportamentos que a gente tem na internet para entregar melhor conteúdo ou para nos rastrear mesmo, do ponto de vista de presença, GPS e coisa do tipo. Então, a igreja do século XXI, eu acho que ela precisa aprender a lidar com a tecnologia e colocar a tecnologia a serviço da missão, e não a gente a serviço da tecnologia, como a gente tem vivido, né, nessa era mais digital. A gente está codependente da tecnologia. Se você sai de casa sem seu telefone, você volta para casa para pegar o telefone, porque você não vai conseguir sobreviver sem as ligações, sem olhar os feeds, sem os WhatsApp da vida. Então, para mim, a discussão bem grande é como que a gente vai domesticar a tecnologia nesta igreja do século XXI a serviço da missão, como que a tecnologia nos ajuda a empoderar a igreja a chegar mais longe, a melhorar o nível de disseminação do conteúdo, e como a gente vai tomar proveito como igreja, né? Como que a gente vai ir estendendo as nossas comunidades que são locais, são de bairro, são de entorno, para um ambiente um pouco mais globalizado, que é o que a tecnologia nos oferece. Ela nos oferece esse alargamento da missão, né? Esse empoderamento da missão. Então, para mim, a grande discussão da igreja, dessa nova igreja pós-pandemia, é como a gente vai usar e usufruir do que a tecnologia nos oferece, colocando ela no lugar dela. Não deixando ela mais empoderada, que é o que a gente está vendo hoje, né? Nesse cenário que não temos muita opção, mas ela no lugar de facilitadora, de ferramenta, de via, de alargamento dessa conexão entre pessoas. Eu acho que esse para mim, está aí o desafio da igreja do século XXI. É interessante que os grandes movimentos, né, econômicos, sociais, espirituais, né, eles começaram com a imprensa. Quando a imprensa surge no cenário, né, e isso deu o conhecimento, a ciência começa a ser espalhada pelo mundo inteiro. Eu creio que a nossa época ela está marcada pela tecnologia também, né? Quem não está dentro, usando de alguma maneira, vai perder uma boa parte daquilo que é o trabalho que vamos fazer com a missão de Deus, né? Então, eu queria perguntar de novo para o Lee, Isanias, quais serão os grandes desafios que você vê, escutando aí o Rodrigo, e sendo um pastor já há 27 anos, de uma igreja tão relevante como é a Igreja Batista do Morumbi, como é que você está vendo aí os grandes desafios que essa igreja enfrentará daqui para frente? Essa pergunta é futurista. Não sei se a gente tem muito das respostas. Tá? E tudo aqui ainda é início. Eu creio que ainda vamos ver muitas coisas que a gente que está dizendo hoje, talvez não seja daqui a 7 meses ou 6 meses a realidade. Mas eu creio que tem um lado pessoal para mim e para nós que somos pastores. É que a gente, de certa forma, a gente estava acostumado a ter igreja, entre aspas, aos nossos pés no domingo. A gente via, a gente era visto. E isso está desaparecendo.
A ideia eu creio que vai mudar o conceito de membresia. Talvez a gente não meça mais membresia pelo número de membros, mas, não sei, Rodrigo, você que é o expert nisso, vai ser medido pelo número de seguidores, se a gente tiver que ter um índice numa igreja. Né? Agora, isso gera na gente, como pastor, uma preparação de que isso não me ameace, nem me intimide, para eu querer competir com igrejas que têm mais seguidores, ou pastores que tenham mais seguidores, mas eu poder manter o foco. É outro tempo. Deus nos chamou para pastorear. Estou falando de pastores, que eu falei de mim. E como é que eu vou pastorear? Eu vou aprender a pastorear via tecnologia. Claro, quando a pandemia passar, eu vou poder chegar perto das pessoas, mas com certeza, daqui para frente, as pessoas vão se acostumar muito mais a falar conosco por vídeo do que presencialmente. Isso é uma mudança. A gente pode querer... Eu creio que no começo podemos até imaginar vestir uma roupa que não é nossa, né? Um jeitão que não é nosso, até a gente se acostumar. E com isso eu perdi, falando de mim, não sei se alguns vão pensar assim, eu perdi o meu poder sobre as pessoas. Porque se ela não gostar do que eu falar, antigamente ela tinha que ir no outro lado da rua e ir para outra igreja. Ela vai simplesmente pegar o telefone e ouvir quem ela quer ouvir. Não precisa me ouvir. Então, eu acho que essas coisas a gente vai ter que lidar. O nosso ego vai ser desafiado a gente descobrir que o nosso chamado independe da circunstância. Se hoje é via internet, se hoje é via Instagram, se é via Facebook, ok. Mas eu vou precisar ter o mesmo coração que eu tinha antes, quando tudo era presencial. Então, essa é uma mudança que eu creio que, como pastor, eu preciso me preparar para ela. E a outra mudança que eu preciso para a qual me preparar é que, mais do que isso, é como eu prego. Eu vou enfrentar o mundo daqui a pouco machucado, ferido, alguns sem esperança, alguns que perderam entes queridos, alguns que perderam negócio, perderam emprego, alguns que vão estar magoados com Deus, como se Deus fosse o culpado. Então eu preciso perceber como é que eu vou falar, porque eu posso cair também no recurso da autoajuda e deixar de focar em Jesus e simplesmente ficar lidando só com as dores. Eu vou precisar saber lidar com as dores, mas eu não posso deixar perder de vista que o foco é o mesmo Jesus, de modo que eu possa, como pastor, como pessoa, ministrar para essas pessoas feridas, ao mesmo tempo que as desafio para deixar de olhar para elas mesmas e olhar para fora. Porque é no meio da perseguição que a igreja cresceu, foi no meio da perseguição que a igreja cresceu, e é no meio da perda e da dor que a gente começa a ser sensível com as pessoas, refletindo Jesus. Jesus é o ferido que cura, como dizia Henry Nouwen, né? Ele é o ferido que cura. Então, todos nós aqui vamos ser feridos que curam, porque pode ser que na minha casa não tenha tido coronavírus, mas no meu contexto familiar, alguém perdeu o emprego, o tio ficou doente, um filho ficou doente, ou eu fiquei doente. Então isso vai nos afetar, e eu creio que, eu estou dizendo que Deus causou o coronavírus, mas Deus vai pegar as circunstâncias causadas pelo coronavírus e dar para mim dois caminhos. Ou eu me torno um pastor sensível para com o rebanho, ou eu me torno endurecido. Qual é o caminho? É o primeiro. Mas só Deus pode fazer isso em mim. Então a implicação final dele é isso, que mais do que nunca, gente, eu como pastor, eu preciso, como nunca, mais do que antes, depender de Deus para entender a minha cultura, a nossa cultura, e entender o momento que estamos vivendo, de modo que o evangelho continue sendo relevante para essas pessoas. Muito importante essa palavra ali. Rodrigo, diz para a gente aí como é que a tecnologia poderia ajudar os membros da nossa igreja a se beneficiar, por exemplo, dessa situação toda, através de relacionamentos, através de ministérios que a gente está começando a fazer dentro da igreja, nós estamos aprendendo, até mesmo esse fórum é um aprendizado para nós. Então, tem muita coisa e tem ferramentas aí que a gente não sabe, mas você sabe. Então, dá uma dica para a gente,
que ferramentas estão disponíveis aí para o membro da igreja utilizar nesse momento? Eu vou só voltar um ponto atrás e tentar emendar um pouco na resposta do Li, porque eu acho que vai ajudar a gente a completar a pergunta, né? Exatamente nesse ponto que você colocou. Eu acho que tem uma coisa que também vai emendar um pouco na resposta anterior que eu fiz, que é a igreja descobriu que o domingo não é mais sagrado. E aí está muito colado com o que o Li falou sobre a igreja de atendimento, de mais disponível, né? O domingo não é mais o grande ponto de encontro das pessoas com os líderes e das pessoas com as pessoas, das pessoas com aquele ambiente da igreja. Isso vai fazer a igreja se obrigar a reinventar um pouco a função pastoral, né? O pastor agora, além de tudo, ele tem um quê de apresentador, porque vocês estão expostos no vídeo o tempo inteiro, mas tem um quê de produtor de conteúdo que vai além do domingo. E aí isso vai implicar algumas coisas do ponto de vista de entender um pouco mais a linguagem desse ambiente digital, que às vezes pode ser cruel, né? Porque você pode virar meme de uma hora para outra com uma frase ou algum tipo de conteúdo que você solta está sendo visto ao vivo, e vai dar mais largura para o que vocês estão falando. As paredes foram quebradas a partir desse momento que a gente está digitalizado. Então, hoje o nosso culto na igreja tem muito mais penetração fora de São Paulo do que tinha outrora. E a gente consegue ver nos dados isso, né? Então, você tem muito mais visibilidade. Então, acho que tem essas duas coisas que eu acho que são importantes da gente notar nesse tempo, que é o domingo não é mais sagrado e a igreja é obrigada a fazer domingo a domingo agora, né? Então, a gente precisa ter uma presença, não diria que é mais massiva, mas é mais constante, mais planejada, mais dentro da jornada desse crente que nos acompanha, desse membro que nos acompanha. Então, acho que esse é um ponto. O outro dado os pastores vão ter que se reinventar do ponto de vista de escopo de trabalho. É diferente. A digitalização, o Lee começou falando, ele está mais procurado hoje do que era antigamente, porque a barreira do físico era uma barreira, né? Vou pegar o carro, vou até a igreja. Hoje não, eu vou pegar o WhatsApp e vou falar com o Lee meia-noite, 1h da manhã, e a gente se fala bem, né, Lee, nesses horários mais alternativos. A gente já tem essa rotina. Então, acho que tem esses dois pontos para chegar nas ferramentas. Eu acho que as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, a gente tem um repertório muito vasto desse uso e a gente está usando, e elas acabaram ficando mais rotineiras, que são todo esse arsenal de vídeos que a gente tem, Zoom, Hangout, Meets, as redes sociais estão aí disponíveis e estão sendo de novo encaradas como uma ferramenta de contato e relacional. O que eu acho que mais importante do que todas as ferramentas disponíveis, o que as igrejas precisam se atentar agora é no plano de entender o que o membro espera da gente, quais são as dores do membro, o entendimento de quem é esse membro dessa comunidade que está nos seguindo. E aí eu continuo falando membro porque eu acho que a igreja continua sendo um ambiente que vai redimir as relações. A gente não pode achar que a digitalização é a solução final. Ela é momentânea e ela vai continuar sendo lá na frente como parte da igreja. A igreja acontece no físico e no virtual daqui para frente, mas as pessoas são o fim. Então, acho que esse é um dado que a gente não pode perder de vista. E aí a gente precisa entender quem são essas pessoas que estão próximas da gente. Mais do que os seguidores, os membros são importantes, né? Um a um continua sendo o mais importante. Então, entender as pessoas. Entendendo as pessoas, entendendo o ambiente, entendendo os dados demográficos desse lugar que a gente está com as pessoas, a gente vai ter que buscar quais são os canais aderentes a essas pessoas. Então, as ferramentas não são tão importantes quanto a gente entender onde essas pessoas que a gente já tem estão, o que elas consomem, como elas interagem com a tecnologia. Aí depois a gente vai talvez entender quais são as ferramentas melhores para consumir e conectar os conteúdos. Só para vocês terem uma noção, provavelmente hoje, ainda, nesses tempos tecnológicos e super digitalizados, cheio de ferramentas e de possibilidades, o WhatsApp é a nossa melhor ferramenta. A gente tem 99% de penetração do WhatsApp na base de celulares do Brasil. Então, achar que a gente tem, vou trazer aqui o MacGyver, cheio de ferramentas. A gente precisa primeiro entender onde as pessoas estão. E aí, depois, a gente oferece as ferramentas. O que é mais legal é não tirar de vista isso. O domingo não é mais sagrado, então a gente precisa estar presente na jornada desse cara, semanal. A outra coisa a gente precisa ser acessível. Quando nossa igreja, quando ela fala que é uma igreja que acolhe,
A primeira coisa que a gente tem que ficar obstinado em fazer é ser acessível. A acessibilidade no ambiente de tecnologia é o acolhimento. Então, você ter o lugar mais fácil para as pessoas nos encontrarem, você criar comunicações que não tenham muitas perguntas, porque as pessoas já se auto-resolvam. Está tudo dentro desse ambiente de somos acessíveis, somos acolhedores, e estamos tecnologicamente preparados para encurtar distâncias, né? Que esse é o grande lance desse momento agora. Como a partir de uma tela a gente encurta as distâncias. O Lee falou que parece que a gente está mais próximo agora. É porque, de fato, a gente está fazendo um trabalho bem feito. Uhum. Vocês, pastores, estão muito mais próximos, a gente criou soluções que vocês conseguem ficar mais próximos, e eu acho que o mais importante é, como igreja, a gente começou a criar conteúdos muito relevantes para esse momento. E eu acho que é esse o caminho. Mais importante do que a ferramenta, talvez entender o público, entender esse jeito de conectar as pessoas com a gente e criar bons conteúdos. Aí você faz um bom sanduíche de pessoas, canais e conteúdo. E aí você cria audiência, cria relacionamento, cria pastoreio, discipulado, e aí vai. Então, Desculpa, pois não, pastor. Vai dentro do o Rodrigo falou, talvez alguns têm dons pastorais mais desenvolvidos que outros, alguns são mais relacionais do que outros, mas eu creio que é um momento em que praticamente todo pastor ele vai ser relacional, porque mesmo aquele que na linguagem, isso é uma linguagem americana mais do que brasileira, o pastor executivo, que é mais aquele gerente, que mesmo assim, por ele ter uma função de liderança na igreja, ele vai ser procurado também. E vão ser novas competências que a gente vai aprender a usar, competências que a gente não tinha antes, não é? Também nasci para você clamar. Com licença. Estou tomando um remédio aqui. E uma coisa que eu queria, né, mencionar aqui, escutando vocês dois, e eu creio que vocês dois devem ter visões importantes. Nós somos uma igreja com DNA missionário. A gente, já há 2 meses, estamos mantendo contato com missionários nos 4 continentes, conversando com eles via internet. A gente está tendo conferências interessantíssimas falando sobre o futuro da missiologia, como vai ser o mundo daqui a pouco, principalmente o mundo onde eles estão trabalhando, né? E tem sido muito legal as discussões que nunca antes nós tivemos. A minha questão para vocês dois aqui, saindo um pouquinho fora do protocolo que a gente combinou, como será o evangelismo daqui para frente? Porque o evangelismo ele vai entrar nos lugares que a gente nunca antes entrou, através da tecnologia. Nós hoje estamos falando aqui no evangelismo que de uma plataforma você pode estar falando com outras nações, sem mudar seu idioma. E está sendo colocada ali uma taja com tudo que nós precisamos para que o mundo lá fora entenda a sua mensagem. Como é que vocês estão olhando para frente em termos de evangelismo? Primeiro os mais velhos ou não, Li? Lilson. Os jovens têm muito a contribuir. Pode começar com você, Rodrigo. Que responsabilidade, hein? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Eu estou vendo esse tempo, e exatamente nesse assunto, Humberto, é uma grande oportunidade da gente repensar os conteúdos que as igrejas estão fazendo e que talvez deixaram de fazer, principalmente do ponto de vista de evangelismo, em detrimento de eventos, em detrimento de agendas, em detrimento de pensar o conteúdo mais como um outdoor para levar as pessoas para o domingo e menos na capacitação e na transformação de vida. Então, eu estou pensando aqui, falando muito sobre redes sociais, por exemplo. Talvez a gente tenha a grande oportunidade nesse contexto novo, a partir da tecnologia, de começar a falar sobre Jesus, botar conteúdo mais teológico, botar conteúdos que são relacionados à transformação de vida e menos sobre as agendas. Uma das coisas que eu fiquei pensando esses dias é que o mundo do gospel, né, o showbiz gospel, ele está em xeque nesse momento porque ele vai perder relevância. Não tem show mais para você chamar
pessoas para a audiência da sua igreja, o que tem uma grande audiência esperando você falar alguma coisa relevante para eles hoje. Então, eu acho que isso muda um parâmetro da missão. E, na verdade, nos convida a fazer uma missão 24/7, como igreja, como qualquer porta que tem uma placa escrita igreja, hoje pode fazer uma missão do ponto de vista evangelística nas redes sociais. E eu acho que esse tempo é um convite para transformar essa lógica de conteúdo que a gente criou há muito tempo na igreja brasileira. De ficar expondo, eventeira, agenda. Isso não cria relacionamento, isso não cria transformação de vida. E a pandemia nos deu um convite para entrar exatamente na missão. A comunicação virou missão agora. Ela pode ajudar a missão a se propagar, a se espalhar, chegar a qualquer lugar do mundo. E aí um dado legal nisso é, por exemplo, hoje o Estado Islâmico, não sei se hoje ainda continua fazendo, mas fez até pouco tempo atrás, vai até o videogame para captar crianças e adolescentes para botar na guerra. Então, isso que eu estou falando não é novo. Eles estão usando a tecnologia, eles estão usando o conteúdo adequado para mobilizar a gente para uma causa. E a gente, como igreja mais histórica, de muito tempo, aí está perdendo esse tempo, em detrimento da agenda, em detrimento de cadeiras preenchidas. E aí volta naquele ponto do Lee lá. Será que a gente tem membros ou seguidores? Será que a gente precisa ficar preocupado com a igreja cheia ou as pessoas vão continuar conectadas com a gente também nesse mundo digital? Os germofóbicos que a gente vai criar a partir de agora vão sair de casa para ir na igreja? A gente vai se furtar a fazer conteúdo para deixar eles em casa, seguros, e eles continuando conectados com a gente? Acho que tem uma série de perguntas que estão atreladas a essa pergunta sobre evangelismo. A gente recebeu um convite para fazer missão séria na internet agora. Acho que esse para mim é o recado que eu vejo desse tempo. O som ali. Eu vejo também, como o Rodrigo está falando, entendendo uma coisa, que se a gente hoje, por exemplo, o governo dissesse, pode voltar às aglomerações, pode ter culto público, eu acho que talvez o primeiro domingo ia ter um movimento, mas depois ia passar, porque o pessoal está com medo. Então vai ser pouco esse retorno, eu creio. Agora, o que vai fazer diferença é que o evangelismo, eu creio que vai ser muito mais pessoal. Vai ser muito mais, eu estou ilustrando, por exemplo, o dono da padaria que eu ia, né, antes de comprar pão toda manhã, tentei me aproximar dele nos últimos dias, porque ele está quebrado, sem esperança, doendo, ele demitiu metade dos funcionários. Então esse é o momento que, pela tecnologia, pelo telefone, pelo WhatsApp, eu posso perguntar para ele como ele está, trazer esperança, não é uma conversa só, mas criar um relacionamento que eu não tinha antes. Isso vai dar oportunidade para cada membro da igreja descobrir que ele pode fazer um evangelismo sem ter que fazer um curso. Mas ele vai aprender a contar a história dele, de como Jesus tem transformado a vida dele, de como ele tem esperança no meio da dor. Então vai ser uma oportunidade de evangelismo muito mais pessoal, eu creio. Okay, isso é um ponto. Agora, outra coisa é que, assim como você tem, vamos supor, empresas, como a gente está fazendo agora aqui, um evento como esse. Você tem a XP, que fala sobre finanças, você tem outros bancos que falam sobre planejamento financeiro, você tem médicos que falam sobre saúde. Eu creio que vai ter oportunidade de ter momentos como esse, curtos, mensagens de 10, 20 minutos, em que a gente atiça na pessoa o desejo por mais. Então, desaparecer as grandes campanhas evangelísticas, mas aparecer a oportunidade em pouco tempo, você despertar na pessoa a vontade de querer mais e querer ser Jesus. Então, mas eu acho que as duas coisas que eu falei, pequenos encontros como esse, claro, com foco evangelístico, e o pessoal, para mim, o que a gente vai precisar mais treinar na igreja é treinar as pessoas para contarem suas histórias com Jesus, para elas repartirem com as pessoas que estão sofrendo. Para mim, esse é o caminho que a gente vai descobrir. E eu acho que tem uma oportunidade da igreja se dispor a capacitar os membros da igreja, e aí eu acho que uma outra grande oportunidade, bem em cima do que o Lee falou, e eu concordo mesmo, é que a gente vai começar a entender que a mídia não é a tecnologia. A mídia da igreja e de Jesus são as pessoas transformadas que vão para a rua. E exatamente. Isso é legal, porque a igreja você entra num gap que a igreja vai poder preencher esse espaço com escolas bíblicas, com ferramentas de capacitação,
que cabem super nesse mundo online. Né? Você não vai precisar chamar as pessoas para irem lá se capacitar, você vai colocar um monte de conteúdo disponível para que eles entrem no campo da missão. Para mim, esse é o grande desafio, e eu queria agora mudar um pouquinho o foco. Você vê que eu estou mudando aqui o programa também. A ideia da gente conversar um pouco sobre ensino, porque não há uma igreja forte sem ensino. Como é que vocês dois estão vendo o ensino daqui para frente? Rodrigo. Oli, sempre responder primeiro, muita responsabilidade. Tá bom. O que eu imagino é que a gente vai poder, eu suponho, ainda não começamos isso, a gente tem conversado sobre isso na nossa igreja, na nossa equipe, é a gente poder oferecer cursos de aulas rápidas, 20 minutos, 25 minutos no máximo, que é o tempo que as pessoas têm hoje, indo aonde eles estão. Alguém falou aqui há pouco, não sei se foi o Rodrigo ou o Humberto. Não vai ser tanto eles virem a nós, mas vai ser muito mais a gente ir a eles, lendo o que o mundo está precisando. A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, eu acho que era a 5 quilômetros da nossa igreja, 600 pessoas, o que elas pesquisam no Facebook por dia. Foram 680 mil pessoas. O que é que elas pesquisam no Google todo dia? Então a gente vai precisar olhar essas dicas, esses índices, esses termos, para poder chegar a essas pessoas. Não esperar que elas venham a nós. Então vai ser muito mais trabalhoso agora, eu acho, para a gente. Porque antes a gente podia fazer um evento, por exemplo, a gente teve um tempo na igreja que a gente chamava de oficinas da família. A gente pôs outdoor no bairro, foi uma experiência interessante, as pessoas vieram. Mas agora, o pessoal está muito bom em casa, a gente vai ter que ir à casa deles. Então o ensino vai ser muito mais a gente ir à casa deles e onde eles estão, descobrindo o que eles precisam aprender. Isso é um lado, porque a gente não só trabalha com as necessidades sentidas, mas também precisa apresentar Jesus como Salvador, ressurreto, a fé nele. Então, de um braço, a gente responde as perguntas deles. Por que é que meu filho usa drogas? Por que minha filha ficou grávida aos 15 anos? Por que eu me divorciei? Ok, isso é um lado. Mas o outro lado é quem é Jesus, o que Deus é, como Deus supre a nossa carência de esperança. Então vai ser um lado de teologia bíblica e um lado de teologia prática, ou teologia bíblica e prática, mas indo à casa deles, não esperando que eles nos procurem. Eu concordo 300% e aí colocaria mais algumas pitadas aí exatamente nesse ponto. Eu acho que os dados que a tecnologia nos oferece nos ajudam a entender o que as pessoas precisam. Sim. E isso, como resposta, é que a gente vai criar muito mais, uma quantidade muito maior de conteúdos possíveis por nicho, por cluster, por atividade profissional, por fase de vida, todas elas, claro, com filtro vamos colocar um filtro Jesus aqui em tudo que a gente está falando, mas talvez mais adequado com o contexto. E eu acho que esse é um desafio para a igreja, porque a produção de conteúdo é avassaladora, é gigante. E isso demanda tempo, dinheiro, gente, preparo, líder e tudo mais. Então, tem um preparo de planejamento estratégico, de sofisticar e ampliar o conteúdo nesse contexto. A outra coisa é que eu acho que a gente também tem que colocar um outro filtro nessa produção grande de conteúdo, que é a jornada, que é saber dentro desse nicho que o cara se encontra, ele pode ser os motoqueiros, né? Então estamos criando conteúdo para os motoqueiros, por exemplo. Uhum. Só que tem motoqueiro que é novo crente, tem motoqueiro que está sendo preparado para ser líder, tem motoqueiro que está na missão, tem motoqueiro que vai virar pastor, e aí você vai criar conteúdos que fazem esse cross de pensamento. O que eu acho mais legal, e aí tendo trabalhado muito tempo com marketing de relacionamento, é que a gente, como igreja, precisa ter claro a jornada do membro. A gente tem que se colocar como parceira para levar o cara até a santificação. E aí você vai preparando conteúdos que vão preparando ele para ser um cliente melhor nesse processo. Então a gente entrega ele para Jesus na eternidade, um cara melhor. E a igreja vai colocando conteúdos nesse processo. E eu acho que é bem isso que ele falou, vai sofisticar e vai nos dar muito mais trabalho.
mas eu acho que os resultados do ponto de vista de missão, de evangelismo, são muito legais. Porque você está criando um conteúdo que está na internet disponível para todo mundo. E a busca está aí disponível para esse cara chegar nesses conteúdos, né? Que é o mais legal. A gente a gente tem um trabalho muito grande hoje na igreja, que é a busca. A gente colocou uma plataforma com Civil Outreach, que as pessoas buscam quem é Jesus, estou querendo me matar sem dor, e a gente tem uma resposta para elas, e elas chegam no nosso atendimento pastoral, por exemplo. E elas poderiam chegar num conteúdo, elas poderiam chegar numa escola bíblica, elas poderiam chegar num vídeo de 10 minutos falando sobre aquele desafio. A gente não tem fim nesse trabalho de conteúdo, mas sabendo o posicionamento da igreja, sabendo o DNA da igreja, a essência e para quem que a gente está falando, você vai construindo essa jornada e entregando conteúdos que vão preparando esse crente para ser um cara melhor nessa jornada que não tem fim. Tá? Agora, Rodrigo, a jornada. eu estou aqui imaginando uma pergunta para você também, né? Antes da pandemia, ou um pouco antes, então vamos supor o motoqueiro. Então ele estava querendo se matar. É o cluster do pastor Humberto, né? O motoqueiro, não que ele está querendo se matar. O cluster motoqueiro é o cluster do pastor Humberto. Tá certo. Humberto é motociclista, não é motoqueiro. É verdade, motociclista é diferente. O motoqueiro, ele está numa crise, aí ele tinha talvez, ouviu falar de uma igreja do bairro dele, outra igreja ali, tinha 3 ou 4 na televisão. Agora ele tem talvez, em vez de 4, tem 4.000. O que é que vai ajudar ele a fazer essa escolha? Porque está na tela, né? Então, o que é que vai ajudá-lo a fazer essa escolha? Adequação de conteúdo e contexto e linguagem. Eu acho que as igrejas... Outra oportunidade que a pandemia nos dá é que as igrejas contextuais têm um grande potencial de captar as pessoas a partir da internet para o espaço físico. Né? Você ter uma linguagem adequada para quem está nessa jornada de busca de encontrar uma solução, com certeza na hora dele escolher o pacote que ele tem ali disponível do mesmo conteúdo, da linguagem mais contextualizada com ele, vai ganhar. Então as igrejas standard também têm uma oportunidade, porque elas conseguem falar com mais gente, né, nesse processo de linguagem. Estou falando bem de linguagem aqui. Então, tem 2 oportunidades. A igreja de nicho dos motociclistas vai conectar com motociclistas, acho que é um ponto. E as igrejas standard vão continuar buscando pessoas que estão flanando nesse lugar e disponíveis para uma linguagem mais aberta, um pouco mais contemporânea. Eu acho que a linguagem, para mim, é a resposta específica aí do atual da Todo. Isso fala com gerações também. Eu acho que é importante. As igrejas que têm trabalhos geracionais na internet, respondendo aos mesmos conteúdos que são feitos para adultos, então você tem explicação de salvação. Você pode ter explicação de salvação para o adulto, para o adolescente, para o jovem, para a criança. Então você acaba criando o potencial de buscar outras audiências com conteúdo com a mesma qualidade. Que legal. Eu tenho mais uma pergunta, porque ela é muito importante para a gente, como igreja, né? Muitos pastores, eles têm o medo de que essa pandemia tirou deles também a questão financeira. Logicamente, muita gente vai perder emprego, muita gente está sofrendo, tem gente que perdeu o seu negócio, e tem empresas grandes que perderam muito do seu faturamento e do seu orçamento. A minha questão para vocês é: como é que vocês estão sentindo esse momento? Porque ele vai afetar a igreja, vai chegar um momento em que essa falta vai chegar à igreja. E pelo que eu estou vendo, o trabalho está aumentando da igreja. A igreja não perdeu o seu papel de nutrir as necessidades das pessoas que ali vão, que ali se encontravam, e também de evangelizar um mundo que está doído, que está sofrido. Então, o trabalho vai aumentar muito mais. Como é que eu faço os membros da minha igreja e das igrejas, dos colegas que estão assistindo a gente, a aumentar ainda mais o desejo da generosidade por parte dos seus membros? Pergunta muito crucial, Humberto. Porque, vamos pensar, eu estou pensando primeiro, se fosse uma pergunta para mim, depois pensando nós como pastores.
Eu creio para a gente ser honesto, é um medo. Por mais que eu diga que a igreja é de Jesus, e a igreja não é minha, que eu não devia me preocupar com isso, mas quando as finanças começam a ter uma diminuição, de uma certa forma, a gente não dorme muito sossegado, não. Por isso, estou falando de mim aqui. Pode ser que outros colegas durmam sossegados, crendo que a igreja é de Jesus e é de Jesus. Então, a coisa que primeiro nos afeta, aí se nos afeta em primeiro lugar, eu creio que eu preciso lidar com esse medo, eu pessoalmente, de poder dizer, Deus, eu estou com medo que as finanças sejam afetadas. Então, eu quero descansar nisso. E o segundo lado é que eu não tenho resposta ainda não. Eu tenho imaginando assim, é que quanto mais nós formos honestos no púlpito sobre isso, mais a igreja responde. Sem fazer de conta, sem criar programas para levantar recursos, mas é simplesmente crer que Deus move o coração das pessoas, e eu creio nisso. E eu dizer para a igreja, gente, esse mês nós não chegamos no que a gente precisava chegar. O que é que nós vamos fazer? E crer que nesse momento, e aceitar que nesse momento, talvez as famílias que doavam muito para a igreja, elas vão ter que doar também para suas famílias. Sim. Vão ter que repartir em casa. E eu não posso impedir isso acontecer. Dizer que primeiro é a igreja, não. Já pensou o meu filho ver que eu estou dando, vamos supor, 10 mil para a igreja todo mês e ele vai ter que sair da escola porque não tem como pagar e eu não quero pagar a escola dele, ele sendo meu dependente ainda, estando em casa comigo. Então, esses são alguns conflitos que nós vamos ter que ajudar a igreja a lidar com ele. Se ela tem 1.000 e tem em casa um tio doente, dá para a igreja, para onde ela dá? Para quem ela dá? E a gente ser honesto com a igreja. Né? Eu creio que na honestidade, na transparência, a igreja responde, porque vê que a gente não está tentando manipular a igreja. Porque é um desafio de fé para a gente como líder e para cada membro da igreja também. Eu posso falar mais do lado construtor do que eu estou vendo das igrejas que eu tenho trabalhado também e também com uma alegria muito grande falar o que a nossa igreja faz. Então, acho que a primeira coisa é o que a nossa igreja faz. A gente preparou os nossos membros para entenderem que a igreja não necessariamente é o ato de estar dentro do prédio, de exercitar o prédio. E isso nos ajuda quando a gente vai falar sobre o processo de doação. A gente não vai passar pânico se a igreja está fora ou dentro do prédio, porque eles entenderam qual que é a responsabilidade deles no processo da construção da comunidade. E muitas igrejas não fizeram isso. E acho que aí é um problema que a gente está vendo. Tem muita igreja, né, se puder falar essa palavra, quebrando. Porque o pastor não se preocupou em construir o senso de igreja, ou ele vivia de campanha, vivia de troca, barganha, etc. Falando claramente, esse é o problema da construção de igreja a longo prazo. E acho que muito do que o Lee falou é uma oportunidade também de todas as igrejas talvez revisarem seus custos, né? E isso vai acontecer, a gente vai passar por um aperto econômico que vai criar um senso de oportunidade das igrejas a reverem programas, ministérios, eventos que talvez não fossem tão necessários ou que não tocassem tantas pessoas, mas que tem. Então, acho que tem um chamado à revisão, como tem qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer casa. Tá todo mundo apertando um pouco o cinto para passar melhor nesse tempo. E as igrejas acho que vão ter que fazer. Uma coisa que eu acho engraçada, a gente estava fazendo uma busca dos Estados Unidos e as igrejas, e aí a pergunta era: a sua igreja gasta mais em papel higiênico ou mais em comunicação? E isso vai acontecer também. A resposta foi 80% das igrejas responderam que gasta mais em papel higiênico. Porque o papel higiênico é mais importante. As pessoas estão lá dentro. Né? Você precisa cuidar, a higiene, tal. É mais importante. Não adianta o comunicador ficar bravo quando a resposta é essa. É mais importante o ambiente físico. Agora não. Agora talvez seja equilibrar. O gasto tem que ser 50-50. E a gente vai ter essa oportunidade de revisar. Legal, qual igreja que a gente vai ser com esta realidade? Quais são as ações que a gente vai fazer que vão tocar mais pessoas ou que vão cumprir alguns objetivos que a gente tem do ponto de vista de discipulado e etc. Legal, é nessas ações que a gente vai investir e vão apertar o cinto aqui e vão passar bem. E aí eu acho que tem a coisa da dependência de Deus, né? A igreja dele. E aí, quando o Lee fala isso, eu fico muito feliz assim, de estar dentro desse ambiente.
Não são todos os pastores que estão tão seguros em confiar em Deus nesse momento. E isso é fundamental para que a gente, como comunidade, a gente que está na outra ponta, sentado na frente de vocês, confiem que esse momento vai passar e que está sendo tudo feito, preparado para que a gente passe junto sobre nesse ponto, né? E de fato, teremos dificuldades financeiras e estamos vivendo elas já. Eu acho que a igreja não vai ser diferente, não. Exato. Olha, estou muito tranquilo aqui em ouvir vocês dois, né? Essas posições como parte da equipe. A gente se sente muito feliz, né, de poder passar por esse tempo junto. E é sobre isso que eu queria, né, que a gente encerrasse. Queria ouvir de vocês dois o que faz de vocês, assim, homens felizes de poder estar no meio de uma pandemia, juntos, discutindo esses assuntos, pensando em igreja. O que faz vocês serem quem vocês são para esses grupos, né, de pessoas que vocês estão lidando? Agora eu posso começar ali, posso? Vai lá, vai lá. Essa tá mais fácil. Eu ouvi do meu pai esses dias, meu pai tá na linha de frente no hospital, faleceu uma colega dele de mesa do hospital esses dias, e ele ouviu que a grande oportunidade que precisa nos deixar felizes nesse momento é que a gente vive para morrer e não para viver. Então, quando a gente aponta para a eternidade, é o nosso gás, né? A gente está meu trabalho hoje como comunicador pensando em igreja, é ensinar as igrejas a encherem o barco da missão deles. Quanto mais gente dentro desse barco entendendo quem é Jesus e que nosso fim é a eternidade, melhor. Então, o meu trabalho hoje me move olhando para o fim, para a eternidade. E me faz claramente viver para morrer. Se qualquer coisa que passar, a gente vai ficar triste, vai se abalar. Gente da minha família essa semana, a gente vai se abalar. Mas a gente sabe onde está o fim, onde está a nossa esperança, a gente está olhando para frente e a gente está respondendo ao chamado, que é o convite da cocriação que Jesus nos deu. Né? Vamos criar junto essa missão, vamos fazer parte comigo desse processo. Eu acho que o chamado é o que me move. Joia, Rodrigo, muito bom. Eu creio que tem várias coisas nas nossas vidas, né? Para nós três que estamos aqui, o Nemer que está aí por trás das cenas. Eu acho que contribui muito a gente não ficar só, não estar só nesse momento. Da gente ter com quem falar, da gente ter momentos como esse, porque senão a gente estaria perdido. Aí a igreja é corpo de Cristo, mas eu não preciso encontrar com, sei, um bilhão de pessoas, mas eu posso encontrar com 2, 3. Repartir a minha carga, dizer onde estou com medo. Isso ajuda a gente a atravessar esse momento e não perder o gosto. Essa semana, um trecho, eu estou lendo, agora estou em 2 Coríntios, e coisas que vocês fazem, eu faço. Às vezes a gente lê um texto tantas vezes e parece que nunca a gente leu o que a gente leu naquele momento. E Paulo disse que ele chegou um momento na vida dele que ele estava tão pressionado que ele teve vontade de morrer. Já pensou, o apóstolo Paulo fala isso, que era melhor morrer, né? Então isso nos encoraja para dizer que a gente é de carne e osso como eles. Não somos como ele, mas em termos do papel que ele teve, mas o que ele disse? Ele não parou nisso, ele falou, quis vontade de morrer, fiquei chorando pelos cantos. Não, tive vontade de morrer, mas aí que ele para mim foi encorajador em 2 Coríntios 1 é que ele disse, assim como a gente ora e diz em nome de Jesus, amém, Deus também nos diz um amém quando a gente pede para a gente ser frutífero na causa, quando a gente pede para ter uma família ajustada, quando a gente pede para a nossa vida refletir Jesus, Deus também diz amém. É isso que Deus quer da nossa vida. Então, se é isso que Deus quer da nossa vida, Deus vai nos capacitar para atravessar esses momentos sem negar as dores, sem negar as frustrações, sem negar as raivas, sem negar aquilo que a gente queria que fosse de um jeito, saiu de outro. Mas a gente poder lembrar, ok, Deus quer, nesse meu caminho, Ele quer me dar o melhor. Então vou esperar pelo momento dele. Então, para a gente, como agora falando como pastor, claro que essas coisas todas atemorizam, como eu falei há pouco. E as finanças diminuírem, como é que vai ser? Vão ter que cortar gente, vão ter que cortar programas, ok.
A gente não sabe ainda, mas uma coisa eu sei. Deus quer que a igreja dele frutifique e eu sou parte nesse processo. Deus vai me capacitar para ser usado por ele, para ver a igreja frutificando naquilo que é novo. Então, de certa forma, isso dá um pouco de sossego para a gente, ou para mim, de que eu posso levantar preocupado, mas daqui a pouco eu tenho que lembrar, não, tem um amém de Deus aí. Eu vou me sentir pressionado, vou me sentir perdido, não sei o que eu vou fazer, mas chega a hora que Deus mostra como e o que eu vou fazer. Eu acho que é isso que me ajuda, Humberto e Rodrigo, a ser honesto comigo, não me fazer de conta que eu estou vencendo. Não, tem dia que eu estou perdendo, tem dia que eu estou... Mas, sendo honesto, eu me torno vulnerável, e é na vulnerabilidade que Deus nos torna fortes, porque Ele está conosco. Eu acho que é isso que eu tento praticar, Humberto. Eu estou muito contente, pastor, com a tua palavra, Rodrigo. Queria agradecer a vocês dois. Esse programa foi feito para nós, como igreja, sabermos o que está no coração também de cada profissional, né? Nós já passamos aqui pelo Vivamente com muitos profissionais em diferentes áreas. Todos eles expressam esse amor por Jesus Cristo, esse amor que eles têm pela causa, que é aquilo que faz a gente sonhar lá na frente, que um dia desse estaremos todos juntos. Amém. E eu queria agradecer, né, a vocês dois por essa participação fundamental para dar para os membros da nossa igreja esse conhecimento do que acontece no coração da igreja. Enquanto as pessoas vão para casa, nós estamos pensando ali como vai ser o próximo domingo, o que nós vamos comunicar para o nosso povo, como é que a gente pode cuidar melhor da alma daquele que está ferido e daquele que não tem voz lá no mercado e que precisa ser tocado pelo amor de Cristo. Agradeço muito por essa igreja existir. Mais Obrigado, alguma palavra que vocês querem dar? Não, só o meu abraço, alegria de falar com você. Quem nos dera eu pudesse abraçar você fisicamente, mas vai chegar o dia. Cada dia que passa é um dia a menos para contar para esse dia. E meu convite é para que as pessoas participem de tudo que a gente está desenvolvendo e produzindo aqui nas redes sociais, porque o fim não é o que a gente posta, é o começo para que vocês sejam parte desse processo de retroalimentação da missão. Então, cada post que a gente faz é intencionado para que vocês engajem com a gente nesse processo de tocar as pessoas e apontar para Jesus tudo que a gente tem feito aqui. Eu acho que esse é um convite, na verdade, e uma despedida com esse convite. Vamos junto. E não se esqueça, você que tem alguma pergunta para o pastor Lisânias ou para o Rodrigo, escreva para a gente, nossas mídias estão aí, você pode entrar em contato e a gente tem o maior prazer de te responder. Deixa eu orar por você. Amém. Pai amado, eu quero te agradecer pela bênção de sermos pastores para a igreja e de sermos, Senhor, pastores para a paróquia, para aquele grupo, Senhor, para aquela gente na nossa região que precisa da tua graça e do teu amor. Eu quero te pedir, ó Deus, que nos dê cada dia mais, como o pastor Lisânias colocou aqui de uma maneira tão amorosa, essa coisa, Senhor, do sentimento, da gente olhar para dentro de nós e vermos incapazes, mas olhando para Ti, Senhor, a gente vê toda a força que podemos ter para passar no meio dessa pandemia e pós-pandemia, olhando para frente com a sabedoria necessária para usar tudo aquilo, Senhor, que Tu tens disponibilizado à Tua igreja para usarmos, para que o mundo inteiro saiba que Tu és o grande Senhor. Obrigado por essa igreja. Amém, Obrigado Jesus. pela Igreja Batista do Morumbi, que faz da gente instrumentos em Tuas mãos no meio da pandemia e pós-pandemia. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Gente, um abração daqui também. Abração, Rodrigo. Valeu, gente. Vivamente! Vivamente. Vivamente.